Todo mundo sabe que as noites em Five Nights at Freddy's sempre funcionaram da mesma maneira que nos foi apresentado lá em 2014 com o primeiro Five Nights at Freddy's. Você é o guarda noturno de uma pizzaria e tem que sobreviver 5 noites sendo atacado por um monte de animais robóticos. E esse padrão sempre foi se repetindo durante os outros FNAF e sempre se foi renovando. E como o próprio nome da franquia já diz, Five Nights at Freddy's, 5 noites com o Freddy. Ou seja, você tinha que sobreviver 5 noites para poder ver a cor do dinheiro. No caso aqui, nem dinheiro a gente ia ver, só ia ver o cheque mesmo. Mas muito provavelmente, o que você não sabia, ou já sabia, é que FNAF não tem só 5 noites, tem mais do que 5 noites. Muito piado! O único que ainda respeitou isso foi o FNAF Sister Location, por isso que ele é meu preferido. A maioria dos FNAF tem um total de 5 a 7 noites. Então hoje eu vou mostrar quais são as noites mais difíceis em cada Five Nights at Freddy's. Vamos começar pelo primeiro Five Nights at Freddy's. E com certeza a noite mais difícil no primeiro FNAF tá lá nas Custom Nights, ou as noites customizáveis. Que no caso eu tô falando do 420, onde o número 4 representa a quantidade de animatronics, no caso Fred, Bonnie, Chick e Foxy, e o número 20 representa a dificuldade. Que aqui em FNAF o level 20 é o level máximo de dificuldade. O que deixa o primeiro FNAF um pouquinho mais difícil é a hora, porque ele é o que mais demora pra passar o tempo. 1 hora no primeiro FNAF é o que vale a 1 minuto e 30 segundos. Óbvio que muita gente já conseguiu passar do 420. E o engraçado é que quando Scott Calton lançou o primeiro FNAF, ele falou que esse modo, o 420, era impossível de alguém conseguir passar ele. O engraçado é que hoje a gente tem o 50-20 e também já teve gente que já conseguiu passar do 50-20. E existe outra noite no FNAF 1 que é bem difícil também, que é a noite 1987. Recomendo vocês jogarem essa noite. Agora vamos falar sobre o segundo FNAF. Na minha opinião, o FNAF 2 ele é um pouco mais difícil do que o primeiro FNAF. Porque aqui você não vai estar lidando só com 4 animatronics, você vai estar lidando com 11 animatronics. Você vai ter o grupo dos Withers, você vai ter o grupo dos Toy Animatronics, você vai ter a Puppet, o Balloon Boy e o Golden Freddy que pode aparecer também. O que deixa o FNAF 2 muito mais difícil e muito mais frenético, afinal vai ter muita coisa acontecendo na tela. Quando alguém falar pra você que imagens não podem causar dor, essa imagem prova o contrário. Como diria meu grande amigo Aki, o futuro desse lado já não é tão incrível, já que eu vou morrer da pior forma possível. Que nem aconteceu com o primeiro FNAF, a noite mais difícil do FNAF 2 vai estar lá nas Custom Night. O problema é que pra desbloquear as Custom Nights você tem que passar pela sexta noite, que inclusive também é bem difícil. E é aquela história, muita animatronic, muita coisa acontecendo na tela e os bichos vindo pra cima de você com tudo. Pelo menos o tempo foi reduzido, 1 hora no FNAF 2 é o que vale a 1 minuto e 15 segundos. Mas com certeza depois da noite 6, a noite mais difícil que tem no FNAF 2 é o 10-20. E esse modo consegue ser muito difícil. Tem gente que fala que o 50-20 lá da UCN é mais fácil que esse modo aí. E agora vamos falar sobre o terceiro FNAF. O engraçado do FNAF 3 é que existe só um animatronic ali, que no caso é o Springtrap. Enquanto os Phantom Animatronics, como o próprio nome já diz, Phantom, fantasmas. Por isso que os jumpscares deles não fazem você perder a noite, só fazem te atrapalhar mesmo. E a noite mais difícil aqui no terceiro FNAF é a noite Nightmare, ou a noite 6. Porque é a última noite do jogo. E você sempre deve ficar mantendo o Springtrap longe de você enquanto você toma cuidado com os Phantom. Pelo menos o tempo da noite foi reduzido. 1 hora é o que vale a 1 minuto. E tem como deixar essa noite mais difícil ainda. Você indo lá nos cheats, nos códigos e ativando o modo agressivo. Onde você vai deixar o Springtrap muito mais agressivo do que ele é naturalmente. Onde você pisca os olhos, o cara já vai estar na sua frente olhando pra você. Oi, meu chapa. E agora vamos falar sobre o FNAF 4. FNAF 4 é um jogo difícil porque ele é voltado mais pro realismo. Afinal, aqui você não tem câmeras pra saber se os animatronics estão perto ou não. Você tem que literalmente escutar a respiração deles. Uma das primeiras noites difíceis que tem é a noite 5, a noite que só tem o Nightmare Fredbear. Mas ela é difícil porque a mecânica do Nightmare Fredbear é diferente. Mas aqui é mais costume mesmo, depois que você pega fica fácil. Mas as duas piores noites que tem no FNAF 4 é a noite 7 e a noite 8. A noite que tem o vagabundo que não deve ter o nome mencionado. Porque ele é muito mais chato de lidar e muito mais agressivo. E tudo isso consegue piorar ainda mais na noite 8, que todos vão estar no level máximo de dificuldade deles. E o pior é que quando você toma um jumpscare pra ele, você tem que jogar a noite inteira tudo de novo. E agora voltando a falar da noite 7, existem 2 desafios no FNAF 4 que conseguem deixar ela mais difícil ainda. Um deles é o All Nightmares,
que óbvio vai deixar o vagabundo, que não deve ter o nome mencionado, ativo durante a noite inteira. E outro modo bem difícil que também vai ser o modo blind. O modo onde você vai estar cego, você não vai ter lanterna, você não vai ter hora, você não vai ter noção de nada. E agora vamos falar sobre o melhor FNAF que existe, que é o FNAF Sister Location. Por incrível que pareça, algumas noites e algumas partes do FNAF Sister Location são bem fáceis até. Mas aqui nós estamos falando das noites mais difíceis. E com certeza a primeira noite mais difícil que tem no FNAF Sister Location é a noite 4. Muita gente achava essa noite difícil porque não sabia o que tinha que fazer nessa noite, ou porque realmente achava ela muito difícil mesmo. Onde você tá preso dentro de um traje e tem que ficar apertando as spring locks para as menininhas não te dar um jumpscare. E essa noite consegue ser apavorante porque ela faz um terror psicológico grande na cabeça da pessoa. Mas com certeza a pior que tem aqui do Sister Location é a noite Ennard. Quando você vai fazer o final secreto, você tem que enfrentar o Ennard nessa noite. E tudo nessa noite consegue te atrapalhar. Começando com a bateria, porque ela descarrega muito rápido. Por isso que você não pode bobear, você só pode olhar as câmeras e fechar a porta se você realmente escutar o Ennard ou se ele estiver perto da porta. E o próprio Ennard também é um problema, porque ele até começa bem calmo, mas enquanto a noite vai avançando, ele vai ficando muito mais ativo. E quando dá 5 da manhã, ele vai estar completamente ativo. Você tem que estar muito esperto em saber qual porta o Ennard vai aparecer. O ruim é que 1 hora aqui é o que vale a 1 minuto e 30 segundos. E agora, pra finalizar, vamos falar do FNAF Pizzeria Simulator. Aqui eu não preciso nem enrolar, já posso falar direto que a noite mais difícil que tem é o 6º dia, no caso o sábado. Porque aqui você vai ter os 4 animatronics e você tem que ficar extremamente em silêncio pra eles não te ouvirem, enquanto você vai fazendo as tarefas do computador. Essa noite aí é um mix de sentimento que ela passa. É raiva, é medo, é agonia. Você tem que ter muita calma, paciência e sanidade mental para conseguir passar da última noite. Eu já vi gente demorando de 10 a 15 minutos para conseguir terminar esse dia aí. Você precisa ter muita paciência para jogar o Pizzeria Simulator.